Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Lemos com a ajuda e a guia do Espírito Santo. Amém. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim, ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a minha grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Somente até aqui. Amém. Nos assentando, dando glória a Deus pela sua palavra. E se você puder fechar os teus olhos para nós orarmos, para que o Espírito Santo de Deus possa manifestar esta palavra no nosso coração. Soberano Deus e Pai, está entre nós a sua palavra e ela permanece no reino da glória do Pai. Glorifica o teu nome sobre a nossa vida neste lugar e que a tua glória possa ser manifesta em nós, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor que esta noite nós possamos sair daqui cheios da tua presença e a tua palavra venha ser ministrada mais uma vez. Exalte o teu nome sobre a minha vida e que a tua palavra venha ser apregoada e que a tua palavra venha ser manifesta na alma de cada um aqui esta noite. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem, querida igreja de Cristo, Paulo escreveu em um dos momentos difíceis da sua vida. Aqui, irmãos, se levantou muitos apóstolos falsos, e estes apóstolos falsos queriam a glória para si. Eram pessoas que gostavam de se mostrar, se aparecer. Naquela época, irmãos, se manifestava visões, e eles queriam usar isso como algo místico para dizer que eles também tinham o direito de assim se apresentar como apóstolos. Mas Paulo, guiado e movido pelo Espírito Santo de Deus, querida igreja de Cristo, queria também mostrar, ou não mostrar, melhor dizendo, esta colocação, mas também dizer que o Senhor estava com ele, e o que estava com ele era verdadeiro, provinha do Senhor. Não era que ele estava ali para se orgulhar ou para se aparecer, mas a igreja estava sendo tomada por falsos apóstolos, pessoas que se diziam cristãos e não eram, estavam ali porque queriam para si a glória. Então Paulo, esvaziando-se de si ainda mais, escreveu esta carta que nós acabamos de ler aqui. E nós vemos, irmãos, que de fato, trazendo para a nossa vida, todos nós passamos por dificuldades, todos nós oramos e buscamos a palavra de Deus e nos agarramos nos conselhos do Senhor. E esperamos, irmãos, chega um momento que a nossa vida, ela passa por momentos de dificuldade, a nossa fé talvez mergulha e nós ficamos abatidos, tristes, nós ficamos preocupados, e perguntamos até para o Senhor: Senhor, será que o Senhor não está me ouvindo?
Será que o Senhor não consegue ouvir as minhas orações? Não consegue enxergar-me? Será que eu estou agradando o Senhor? Irmãos, e esse texto que nós acabamos de ler aqui é a resposta das nossas perguntas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler aqui esta noite, irmãos, é a resposta dessas nossas indagações, dessas nossas perguntas. Eu oro tanto, eu faço tanta coisa, eu busco tanto o Senhor, eu oro nas madrugadas e nas noites, e parece que eu arrasto os meus problemas. Guarde bem isso no coração, irmãos, o que está sendo dito aqui. A resposta para tudo isso está dentro deste texto desta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor quer falar com a igreja, a resposta das suas indagações, das suas perguntas, das minhas perguntas. Louvado seja Deus. Paulo, nesta ocasião, ele vai contar, irmãos, que ele subiu até o terceiro céu. E então, já que é para falar de coisas inefáveis, Paulo não vai dizer coisas inefáveis, ele vai guardar para si o que Deus revelou e vai dizer assim: olha, eu fui levado, não sei se com a minha carne ou não, Deus o sabe, mas eu fui até o terceiro céu, ou seja, eu passei do primeiro, aonde os seus olhos enxergam, que atmosfera, eu passei do segundo céu, aonde estão as estrelas, e eu cheguei ao terceiro céu, aonde está o trono do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu não posso falar o que eu vi, o que vi naquele lugar, mas de uma coisa eu sei: são 14 anos que eu amargo um espinho na minha carne. Louvado seja o nome santo do Senhor. E para não fazer o que vocês estão fazendo, sair se engrandecendo, este espinho foi posto na minha carne. Estava dizendo: o que eu recebi não foi de homens, o que eu recebi foi do Eterno, o príncipe da paz, e eu não me gloreio destas coisas, porque a ordem do Senhor foi que o mensageiro de Satanás pudesse me colocar um espinho na carne. E Paulo vai dizer no versículo 7 que este espinho, irmãos, trazia uma dor imensa. Por quê? Porque esbofeteava. Esbofetear aqui no grego não é alguém que bate com as mãos abertas, é alguém que bate com as costas das mãos para humilhar. E quem humilha, irmãos, quem é humilhado, ele está em público, alguém está vendo. Se você olhar para o versículo 7, ele era esbofeteado a fim de que não exaltasse, ou seja, era o próprio Deus que tinha ordenado para um anjo caído do céu que colocasse um espinho na carne. Irmãos, tem muitos que acreditam que era algo imoral, outros acreditam que era um pecado, outros pensam que era alguma coisa que ele tinha feito, por exemplo, como ele fez com os cristãos, ele lembrava daquilo. Outros diriam que era por causa dos seus olhos que inflamavam há algum tempo. Isso para mim não importa, talvez para a igreja também não. O que importa, irmãos, é quando Deus ama o homem e a mulher de verdade, a graça restringe ele. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Deus ama incondicionalmente. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esses tapas do rosto, essas batidas, esbofeteava na sua face, era para humilhar o servo de Deus, mandado pelo próprio Deus. Mensageiro aqui é um anjo caído, que por ordem de Deus esbofeteava a sua face, irmãos. Mas quando nós olhamos, ele orou no versículo 8, 3 vezes ele pediu para o Senhor que arrancasse aquilo dele. Ele não aguentava. Imagine só, irmãos, todo dia ser esbofeteado na face, todo dia, talvez em público ou sozinho, ser esbofeteado. Espinho aqui era usado no grego antigo como um anzol, como uma estaca, como algo que perfura um pedaço de madeira. E nós entendemos, irmãos, que quando se perfura a carne, aquilo inflama, aquilo dói, aquilo traz pus. Imagine você nessa situação, e não foi só um dia, foi durante 14 anos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê, irmãos? Porque ele recebeu uma graça poderosa do Senhor de ver coisas
inefáveis que não podia contar para ninguém. Ele recebeu isso do Senhor como uma dádiva poderosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando ele orou e pediu ao Senhor que o curasse, o Senhor respondeu: Paulo, minha graça te basta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, eu não vou te curar, mas você vai atravessar esta dor, você vai ser esbofeteado, você vai passar por humilhação, mas tenha certeza de uma coisa: a minha graça estará sempre contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, oh, glória ao nome santo do Senhor, que maravilha. O Senhor está dizendo: o que você precisa é que eu te ajude a atravessar os espinhos. O que você precisa é de alguém junto contigo todos os dias e não te abandona. Com a minha graça você vai suportar a dor, com a minha graça você vai caminhar sobre brasas, com a minha graça você poderá ser esbofeteado, com a minha graça a dor não te mata. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, trazendo este texto para o dia de hoje, o Senhor faz a mesma coisa conosco. Tem gente que vai para a igreja para ser curado, tem gente que vai à igreja buscar uma palavra para um negócio, tem gente que vai à igreja buscar alguma coisa para si mesmo. Mas se você, assim como eu, esta noite viemos aqui por causa da graça de Deus sobre a sua vida, aquilo que está sobre a sua vida, Deus poderá curar hoje, Deus poderá não curar, Deus poderá também te ajudar. Enquanto você viver nesta terra, saia daqui cheia da graça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que te assegura de pé é a graça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, a graça do Senhor sobre a nossa vida. Irmãos, nós não tínhamos isso, nenhum de nós estaríamos aqui se não fosse a graça de Deus sobre a sua vida. Não sei se você vai continuar por anos carregando algum espinho. Talvez o seu espinho seja algo moral, talvez o seu espinho seja um problema que você deixou na sua casa, talvez o seu espinho seja uma situação financeira que você não resolve, talvez o seu espinho seja vergonha que você passou. Tem uma coisa: para continuar de pé do jeito que você está, não veio de você, tem graça de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para continuar cantando, louvando e adorando, e mesmo fraco e fraca orando, a graça do Senhor tem te sustentado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esse, irmãos, é o maior presente que um homem pode receber. É o maior presente que uma mulher pode receber. A graça do Senhor dá para nós o que nós não merecemos: misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós erramos, quando nós ficamos fracos, nós fazemos coisas que Deus não se agrada, e sem perceber, o Senhor tem nos perdoado, sem perceber, o Senhor tem nos ajudado, sem perceber, é com espinho que Deus tem nos adornado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sem perceber, é com fraquezas que Deus nos ensinado. Aqui nós acabamos de ver Paulo dizendo que ele sentia a glória de Deus quando estava fraco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei como você veio aqui esta noite, talvez sem força para orar, talvez sem ânimo para continuar caminhando, talvez sem ânimo até para levantar de madrugada e tomar um ônibus, um carro de aplicativo e ir ao trabalho. Eu não sei como você chegou aqui, talvez sem ânimo para retornar para a sua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem mais ver a mesma casa, os mesmos móveis, não conseguem mais morar no mesmo lugar. O Senhor está dizendo pela sua palavra que aquele que tem se sustentado até o dia de hoje vai continuar sustentando a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você não consegue retornar para sua casa, o Senhor está dizendo que se você é uma árvore plantada junto aos ribeiros de água em Cristo, Ele te fortalecerá. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Paulo gloriava ao Senhor, porque ele percebeu que quando a graça do Senhor manifesta, ao invés de curá-lo, no versículo 8 da parte B, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que Deus está dizendo aqui para Paulo é: quanto mais fraco você estiver, mais a minha graça te eleva. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quanto mais, irmãos, o nosso sapato aperta, quanto mais fica difícil. Me lembra de Jó, por exemplo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Satanás levantou a Jó, contra Jó 3 teses: que ninguém adora o Senhor acima do dinheiro, que ninguém adora o Senhor quando se perde os filhos, que ninguém adora o Senhor quando não se tem mais uma vida boa. Em todas elas o Senhor venceu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando ele coçava as feridas com casco de telha, a graça do Senhor estava se manifestando nele. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu vim nu da minha mãe e voltarei da mesma maneira. Bendito seja o nome santo do Senhor. Só continua de pé quando as portas se fecha, quando o homem está cheio da presença de Deus, quando a mulher e o homem está cheio do Espírito Santo de Deus. Não há como a graça manifestar em mim e você, se não tiver, irmãos, no nosso coração uma porta aberta dizendo: eis-me aqui, Senhor, glorifica o teu nome sobre a minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, Paulo entendeu que é na fraqueza que o poder de Deus se manifestava. Irmãos e irmãs que estão aqui e os que nos assistem, quantas coisas nós já passamos, quantas vezes eu e você falamos: Senhor, esse é o meu limite, não dá mais. Não dá mais para continuar. Elias sofreu a mesma circunstância. Louvado seja o nome santo do Senhor. Elias, irmãos, depois de ter matado os profetas de Baal, depois de ver a chuva parar e depois dela retornar, esse homem está exausto. Se eu estivesse no lugar de Elias, e talvez como você aqui, deveríamos nós sair marchando. Eu sou um homem de Deus. Não, Elias viu, irmãos, um cansaço nele. Ou seja, o que importa é o que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus mostrou a fragilidade do homem e colocou Elias no lugar dele, para ver que ele dependia do Senhor. Então, se o espinho está na sua vida, se tem alguém com problema na sua casa, se você precisa carregar alguém nas suas costas, é um espinho na tua carne, que você possa sair daqui tomando posse da graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sua prova, sua luta está nas mãos do Senhor. O que você pode sair daqui de posse é da graça de Deus no seu coração. Tenha certeza que ela está sendo abundante. Eu posso ver graça caindo aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. 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 Irmãos, quando eu olho para este homem, aonde tinha um espinho sobre a sua carne, e ainda consegui ver que Deus estava suportando, ou melhor, assegurando ele, guiando ele, sarando a sua dor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele entendeu que ele era dependente totalmente do Senhor. No versículo 9 vai dizer assim: de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. Quem, irmãos, na fraqueza vibra, celebra. Mas o Paulo estava dizendo assim: a glória não é minha, é o nome de Deus sendo glorificado sobre a minha vida, é o nome de Deus sendo exaltado. As palavras de Paulo foi: eu estou morto para o mundo, Cristo vive em mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não me interessa nada lá de fora, o que interessa é que Cristo manifeste em mim. Oh, irmão, irmã querida que está aqui, aos que nos assistem, e isso precisa de renúncia, isso precisa nós aceitarmos
aceitarmos o governo de Deus sobre a nossa vida, o domínio do Senhor sobre a nossa vida. Quando Jesus disse: buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, Ele está dizendo exatamente isso. Busque o governo de meu Pai sobre a sua vida, busque o domínio de meu Pai sobre a minha vida. Ele está dizendo em outra palavra: não procura arrancar o espinho que meu Pai colocou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos de nós, irmãos, perdemos as nossas forças, perdemos e queremos parar, desistimos, não aceitamos o que Deus colocou em nós. Nós brigamos com o Senhor, nós discutimos com Ele, quando Deus está querendo cuidar de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Ele está querendo nos transformar, quando Ele está querendo mudar o nosso coração, transformar a nossa vida, colocar o seu caráter em nós, sua justiça em nós. Oh, querida igreja, se assim eu e você esta noite aceitar os desígnios do Senhor, estamos dizendo: Senhor, não tem problema o espinho que está sobre mim, eu preciso da tua graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. A resposta da minha oração e a sua é essa: por mais que esteja dolorido sobre você e mim, eu e você esta noite, assim como Paulo, versículo 10, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Outrora, irmãos, nós fazíamos isso por amor a nós mesmos. Nós fazíamos isso por amor à nossa vida boa, tranquila, sem problemas. Qualquer coisa nós discutíamos, virava o rosto, virava as costas e ia embora. Queríamos abandonar a nossa família, pedíamos conta do emprego, saíamos da nossa casa. Aqueles que se viciavam, saía e ia beber, deixava a família. Não, Paulo está dizendo: se há perseguição sobre a sua vida, se há problemas sobre a sua vida, se há insultos sobre a sua vida, se há privações sobre a sua vida, se a angústia, faça tudo por amor a Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor não amassageia o nosso ego, mas ela abre o nosso coração, os nossos olhos, para que possamos enxergar o que é do Senhor, o que é permissão de Deus sobre a nossa vida. Oh, irmãos, eu sinto pelo Espírito Santo no meu coração, tem mãe aqui esta noite que sofre por causa dos seus filhos, e talvez na sua oração perguntou: Senhor, até quando? O Senhor está dizendo pela sua palavra: eu estou te dando graça hoje para suportar isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não está difícil, o Senhor está contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tenha certeza, o Senhor está contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não há, irmãos, não há solidão para aquele que anda com o Senhor. Não há, irmãos, separação para aquele que está em Cristo Jesus. Não há condenação. Paulo vai dizer, 8 de Romanos 31, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mesmo que doa, mesmo que te machuque, mesmo que esbofeteie o seu rosto, faça e aceite por amor a Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que fazemos isso? Porque foi Ele que sofreu dura morte de cruz. Foi Ele que deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Foi Ele que entregou e pagou o preço do nosso pecado. Foi Ele que levou sobre Ele toda a minha dor e a sua dor. Foi Ele que nos remiu com preço de sangue. Foi Jesus que morreu a sua morte e a minha. Aquela cruz não era dele, era minha. Aquela morte não era dele, era nossa. Então fazemos tudo hoje por amor a Cristo. Não é um espinho que te mata. O que mata a mim e a você é a separação de Deus através do pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tenha certeza de uma coisa: Deus, por Jesus Cristo, nos fortalece e a sua graça nos basta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Saiamos daqui fortalecidos pela palavra do Senhor. Assim como Paulo resumiu tudo em um só versículo, em sua fala ele disse assim: porque quando sou fraco,
então é que sou forte. Louvado seja o nome santo do Senhor. E que por que Paulo está dizendo isso? Porque aquele que é forte vive em mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que me sustenta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que matou a serpente na cruz, que pisou na cabeça dela. Aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que matou a morte. Aquele que nem os aguilhões puderam tirar a sua vida e nos fez uma aliança com Deus, é mais forte do que eu. Ele é poderoso. Então, por que Paulo vai resumir? Quando estou fraco, aí que estou forte, ele está dizendo: o Senhor me vê na fraqueza e a sua graça me cobre e eu passo a ser forte novamente. Em outras palavras, o Senhor nos olha e o Espírito de Deus nos sonda e nos enche da sua presença, e quando fracos, agora estamos fortes para a glória de Deus. Agora estamos fortes para a glória do Senhor. A sua graça me basta. O que eu e você precisamos não é de coisas, precisamos da palavra de Deus, precisamos da presença do Senhor, precisamos da graça do Senhor. E saímos daqui esta noite cheios da presença do Senhor, fortalecidos pela sua palavra, e a sua graça em abundância como rios está sendo lançada sobre a igreja esta noite. Eu e você alimentados, restaurados, a graça de Deus nos cobrindo e o nome de Deus sendo glorificado a partir de nós esta noite. Oh, irmãos, que maravilha! Esta é a mensagem que o Senhor nos apontou, que nós possamos guardar no nosso coração, e quando nos levantarmos amanhã e algo se manifestar sobre a sua vida, talvez você vai fazer a mesma pergunta: Senhor, de novo? Lembre-se, é o espinho que Deus colocou sobre a minha carne. Que importa é o que ele cresça e o que eu diminua, e que o teu nome seja exaltado sobre a minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.